Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos começando hoje o segundo trimestre de 2024 e nesse trimestre nós vamos estudar sobre a carreira que nos está proposta. É a nova lição desse trimestre, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Essa lição maravilhosa que está sendo comentada pelo pastor Osiel Gomes, um estudioso das Escrituras, e nós vamos falar de 13 lições. Eu vou dar uma visão panorâmica das 13 aqui agora. O início da caminhada, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, o céu, o destino do cristão, como se conduzir na caminhada, os inimigos do cristão, as nossas armas espirituais, o perigo da murmuração, confessando e abandonando o pecado, resistindo à tentação no caminho, desenvolvendo a consciência de santidade, a realidade bíblica do inferno, a bendita esperança, a marca do cristão e a cidade celestial. Essas são as 13 lições. Hoje nós vamos estudar a primeira lição, o início da caminhada. O texto áureo está em João 3,3, está escrito assim: Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verdade prática, o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 8, e a nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, explicar o sentido da caminhada com Cristo, ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento e enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Professor Joás, estamos começando mais um trimestre, uma lição muito boa. O comentarista é o pastor Osiel Gomes, já é bem conhecido aí no meio assembleiano, nas mídias. É um pastor que gosta da Bíblia, estuda a Bíblia, é um biblicista e nós sabemos muito bem a importância dessa lição, a carreira que nos está proposta. Em meio a um mundo de muitas controvérsias, de muita discussão, muito erro doutrinário, uma lição dessa é mais que importante para todos os cristãos e principalmente para aqueles que estão começando. É muito bom falar da nossa jornada, né? da caminhada cristã e olhar para os pontos. A gente sempre costuma dizer aqui, né, reforçar essa ideia de algumas coisas, apesar de serem óbvias, precisam ser repetidas, e a gente costuma dizer isso vez ou outra por aqui, e essa lição chegou em boa hora e ela parece que tem esse enfoque aí, né? Relembrar algumas coisas que parece que alguns andam esquecendo, né? E trazer para nós lições muito importantes que a gente vê no começo da nossa caminhada cristã, né? E às vezes a gente não revisita, às vezes a gente negligencia, e assim, é importante estar sempre lembrando essas ideias que a gente vai discutir aí. Pois bem, professor, nós estamos começando essa lição e a lição de hoje, o início da caminhada. Nós vamos entrar na nossa introdução, nós temos aí 13 lições pela frente e o texto de hoje está em João capítulo 3, versículos de 1 a 8, uma conversa de Jesus com Nicodemos, e nós vamos falar sobre esse nascimento, esse novo nascimento, e vamos falar muita coisa aí relacionada à vida cristã nesse trimestre. Introdução. Neste trimestre, estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início da nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e o estudaremos com uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada da fé. Bom, professor, esse capítulo 3 de João é um capítulo riquíssimo. Fala aí, Cristo falando com Nicodemos, um doutor da lei, e esse diálogo de Jesus com Nicodemos, mas foi assim muito importante para a caminhada cristã. É um diálogo muito rico, né? São dois doutores conversando, né? E assim, você vê no começo do diálogo, né? Um desses doutores aí, Nicodemos, ele faz uma afirmação, né? De que ele sabe. Doutores sabem mesmo muita coisa. E ele diz,
sabemos que o Senhor é mestre em Israel e tal. Ele começa esse discurso dizendo que sabe, né? E no final da conversa, o próprio Senhor Jesus repreende ele de uma forma um pouco dura até, né? Dizendo, você sendo mestre em Israel não sabe essas coisas tão básicas, né, que eu estou falando, porque no meio dessa conversa aí, Jesus trouxe a profecia de Ezequiel, por exemplo, que falava do novo nascimento, do nascer da água, do Espírito de Deus, né, um nascimento produzido pelo mesmo que fez nascer da primeira vez, né, ele faria de novo, né, dessa segunda vez, esse novo nascimento. E isso já estava previsto nas profecias, especificamente Ezequiel, né, um texto que Jesus cita. E aí Nicodemos ficou sem entender nada, né? E Jesus o repreende por isso. Mas nós, no decorrer desse trimestre aí, dessas 13 lições, nós vamos olhar para essa trajetória, né, do cristão, e ela começa por aí, começa pelo novo nascimento, né? Então a gente não tem desculpa por não saber, né? A gente precisa saber dessas coisas para que a nossa caminhada seja mais clara, objetiva, né? E seja mais proveitosa, né? Verdade. Há quem diga, professor, ontem mesmo eu estava vendo um trechinho de uma mensagem, de um podcast, um determinado professor falando lá que hoje nós estamos, isso é doutrina de homens, está falando isso, que é doutrina de homens, que a igreja perde muito tempo com o discipulado, com esse negócio de preparar a pessoa para o batismo. Eu fico assim, de certa forma, pensando, onde entra a Bíblia numa palavra dessa aí que esse professor estava dizendo, porque o discipulado faz parte da igreja, faz parte do evangelho. Faz parte do ID, né? Do ID, fazer discípulos. Fazer discípulo. A preparação para o batismo também, a pessoa tem que ter pelo menos uma consciência, e nós não estamos falando de tempo, mas nós estamos falando dessa consciência cristã. Pode ser que alguém se converta hoje e vai batizar amanhã, pode acontecer isso? Pode, ele teve um entendimento tão claro que nós não podemos o impedir de batizar, mas acontece assim com todos? A gente não pode fazer da exceção a regra. Não né? pode. Então tem uma preparação, precisa vir uma compreensão. E é exatamente o que a palavra faz no nosso coração. Essa é a função da palavra, fazer essa mudança, essa metanoia e provocar isso em nós. É claro que é o que eu falei, né? Há exceções, raríssimas exceções. É o caso de Filipe e o eunuco, por exemplo. Entendeu a palavra, quando a compreensão está pronta para isso. Mas eu estou falando da importância do discipulado, da importância do entendimento da palavra, a importância de conhecer o caminho, a importância de conhecer a essência de Cristo revelada nas Escrituras. É isso que eu estou falando. Vamos lá, capítulo 1, a caminhada com Cristo. Primeiro ponto, compreendendo os dois caminhos. E o segundo ponto, os três companheiros da nossa caminhada. Na história humana, temos dois caminhos, a vida natural e o da vida com Cristo. Vamos lá, letra A, a vida humana, e a letra B, a vida com Cristo. A primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela pode ser longa ou curta, mas não eterna. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Também é caracterizada por dois momentos, o nascimento e a morte. É a esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne. E tem a vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o começo da nova história, da felicidade verdadeira e de plenitude do Espírito. Nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. Afinal, nos tornamos filho de Deus. Esse tipo de jornada de vida que o nosso Senhor se refere quando diz é o que é nascido do Espírito. Então nós temos duas vidas aqui, professor. A vida natural, a vida normal, a vida humana, que tem início, meio e fim, e tem uma vida eterna, que ela tem um início e adentra para a eternidade. É isso que o nosso comentarista, pastor Ziel, quer trazer para a gente aqui, nesse primeiro ponto aqui, uma compreensão dos dois caminhos. A gente, desde muito cedo, né, na educação secular, a gente aprende sobre essa jornada, né, sobre essa trajetória humana. Né? Todo ser humano, ele nasce, cresce, se desenvolve e morre. Né?
Então a gente aprende isso desde muito cedo. O que a gente não aprende só em contato com a Escritura é sobre o segundo nascimento, né? É preciso nascer de novo para herdar a vida eterna, né? Então quem nasceu uma vez só vai morrer duas vezes, né? A gente ouviu isso recentemente por aqui. Se você nascer de novo, se você nascer duas vezes, você morre uma vez só, né? Então, e essa morte nem é assim, morte mesmo, né? É um descanso para aguardar a expectativa nossa, que é o céu, né? Então, esse novo nascimento marca o começo da trajetória, né? Dessa vida nova, renascida em Cristo, né? Então, esse marco é importante a gente olhar para ele e entender, né? Ele começa na cruz, ele começa em Cristo. Quem nasce de novo é como se morresse para essa vida antiga, essa vida secular, essa vida mundana, né, natural, e nascesse de novo para uma nova vida, né, uma vida marcada por outros princípios, né, por outras regras de conduta, outras posturas, né? Então, se alguém, já que o encontro com Cristo marca esse início dessa trajetória, se alguém diz que conheceu a Cristo e não teve mudança nenhuma, né, é bem provável, não é certo, que não conheceu o mesmo Cristo que nós conhecemos, né? Porque o Cristo que nós conhecemos, ele muda tudo, né? Conhecê-lo muda tudo, muda a perspectiva, muda a trajetória, muda a postura, muda pensamento, né? O senhor já falou aqui da metanoia, né? Muda tudo. Não tem nada que fica intacto no encontro com Jesus, né? O velho homem morre e nasce um ser totalmente novo. É exatamente isso que Nicodemos não estava entendendo, né, professor? Como pode eu sendo velho, nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Deu um parafuso na cabeça dele lá, né? Jesus estava falando da profecia, né, de Ezequiel, que pelo lavar da água, né, a Escritura, a palavra, né, e a vinda do Espírito Santo, esse velho homem seria aniquilado, né, e daria lugar a essa nova vida, esse novo homem regenerado pela vida do Espírito, né, e pelo regenerar da água, da boa palavra de Deus. Verdade. Eu quero deixar uma recomendação para você que está nos assistindo, a ler o capítulo 3 de João. Nesse capítulo 3 de João tem um versículo que é o 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que é considerado o textuário da Bíblia pelos grandes estudiosos. E esse capítulo 3 está inserido o tema da lição dessa manhã, desse dia que nós estamos estudando. Então, eu te convido a ler esse capítulo 3 de João. Vai ser muito bom para o entendimento aí das Escrituras. Ponto 2, professor, os três companheiros da nossa caminhada. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Temos um relacionamento de pai e filho. Além do Pai, também temos o seu Filho, como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda sorte de males. E por nos amar, nos concedeu a sua vida e nos conduz em segurança para o seu reino celestial. Finalmente, temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador. Por intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito ou o novo nascimento. João 3,6, João 1,13, 1 Coríntios 15,50. São as citações, além de João 14,26, Colossenses 2, 6 e 7, João 3,16 e Efésios 1, de 3 a 6 e tantos outros versículos que nós poderíamos citar aqui. O fantástico desse texto, professor, é que quando nós aceitamos ou entendemos a Escritura, esses três companheiros são nossos fiéis amigos nessa caminhada, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse novo nascimento, ele marca esse acesso, né? Esse acesso
nas palavras do escritor aos Hebreus, né, nós temos acesso livre ao trono da graça, né? Então, é esse processo, né, que dá esse start, que inicia essa trajetória, e esse acesso é aberto, né, ao trono. Você consegue acessar o Pai diretamente, né, pela intermediação do Filho, e pela atuação do Espírito em nós mesmos, né, nos levando a Deus e a sua palavra, nos fazendo entender, né, nos iluminando o sentido das palavras de Deus, e nos conduzindo, né, cada passo dessa trajetória que se inicia com o novo nascimento. O Espírito Santo nos conduz, né, passo a passo, até a gente chegar na mesma estatura de Cristo, né, a estatura de varão perfeito. Agora, professor, você já parou para pensar, claro, com certeza, que na nossa caminhada tem os altos e baixos, e nós precisamos da ajuda desses três aqui, né? É por isso que ele está sempre conosco, né? Porque nessa caminhada toda, se ele não estiver conosco passo a passo, fatalmente a gente vai sucumbir, vai tropeçar, vai cair, vai se machucar, né? Ele conosco, quando a gente tropeçar, ele nos ampara, nos levanta, né? E a trajetória tem que ser assim, tem que ser com ele, né? Eu destacaria esse primeiro capítulo aqui, professor, de uma inteligência de nós entendermos a Escritura e entendemos também a necessidade desse novo nascimento. A partir do momento que nós temos contato com a palavra de Deus, a palavra nos confronta e nos mostra, né? Eu gosto de uma expressão que você fala, que toda vez que nós olhamos para a palavra e olhamos para o espelho, nós vamos ver que o cara do espelho é ruim, né? Que precisa de ação de Deus, que precisa da ação do Espírito. E a gente vê isso em todos nós seres humanos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos, sem exceção de nenhum. Então, o novo nascimento, ele vai marcar, é um divisor de água desse homem que caminhava sem Deus e agora do homem que caminha com Deus. Mas precisa haver essa compreensão, esse entendimento. Por isso a necessidade da exposição da palavra de Deus. A Escritura não agrada muita gente, né? Porque para ter acesso a isso tudo, né, precisa ter fé. E a fé vem justamente pela Escritura, né? Paulo diz que nós estávamos todos mortos nos nossos pecados, né, e nas nossas paixões. Estávamos todos vendidos ao pecado, como escravos, né? E quando nós tivemos acesso à Escritura, e aí alguns irmãos nossos têm muita razão ao dizer que morto não ouve, morto não fala. Se nós estávamos mortos, nós éramos mesmo incapazes de ouvir. Mas o autor da vida, né, ele exala vida em tudo que é dele, que é da sua natureza. E a Escritura é a palavra de Deus. Então essa palavra está carregada de vida. Não há morte que resista, né? Então toda vez que essa palavra for pronunciada, qualquer morto que estiver num raio de audição dessa palavra, né, eles terá os seus ouvidos abertos, né? E a vida entrará nesse morto e ele terá uma decisão a fazer, né? Seguir, dar ouvidos a essa palavra ou rejeitar essa palavra, né? É um morto em condições agora de decidir, porque a vida passou a acessá-lo, né? A vida que está na palavra, como em tudo que é de Deus. Tudo que é de Deus é carregado de vida, né? Então, nós passamos por esse processo, né? E a gente tem que ter cuidado para esse novo homem que agora vive em Cristo, né? Cristo vive nesse novo homem. É preciso ter cuidado de manter esse velho homem lá, né? Crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo destaca isso, né? Eu estou crucificado com Cristo. Eu quem? Velho homem, né? Não vivo mais, mas Cristo vive em mim, né? Mim quem? Né? Novo homem. Então,
A gente vive essa vida dupla, digamos assim, né, como renascidos, porque nós ainda estamos presos a esse corpo de pecado, né? O bem que a gente deseja fazer nem sempre a gente consegue, mas a jornada é justamente para isso, para corrigir a rota, para ajustar, para aparar as arestas, né? Para a gente caminhar cada vez mais com Ele e, no decorrer dessa caminhada, sermos cada vez mais parecidos com Ele. Na verdade, nós somos aperfeiçoados durante a caminhada, né, professor? É isso. Isso é muito bom. Professor, dá uma segurada aí. No segundo bloco nós vamos falar sobre o novo nascimento e vamos falar da importância do Novo Testamento na caminhada de fé do cristão. Dá uma segurada. Vamos para o intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não sai daí que voltamos já já. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos falando hoje da primeira lição do segundo trimestre de 2024. A lição é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Essa lição foi comentada pelo pastor Osiel Gomes e nós vamos falar agora, professor, do segundo capítulo, Novo Nascimento. Volta a falar do capítulo 3 de João, muito importante para nós no entendimento. Então vamos lá, por que precisamos do novo nascimento é o ponto 1. Ponto 2, a religião não faz nascer de novo. E o ponto 3, o novo nascimento e o seu processo. No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego anthropos, que significa homem, tem um uso genérico no texto e por isso seu sentido inclui todos os seres humanos, homens e mulheres, né? Assim, o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, o novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram. Romanos 3:23. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. Professor, nessa condição, Romanos 3, um dia estudando esse texto, Paulo usou ali 5 salmos e mais 2 textos de Isaías para falar da pecaminosidade do homem. É uma doutrina que nós estudamos na teologia, né? A martiologia, que é a doutrina do pecado, e todos pecaram.
Então, por causa do pecado de Adão, todo ser humano herdou isso aí. Vamos colocar, herdou isso aí, herdou isso de Adão. E por isso precisa desse novo nascimento, exatamente por causa da condição caída. Somente Deus, ele propiciou um caminho santo, puro, perfeito, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, só passando por Cristo que nós conhecemos o plano da salvação. A gente não tinha condições nenhuma, né, de acessar o céu e a vida de Deus, né? Então o próprio Deus fez isso, abrindo o caminho, abrindo o acesso. E ele fez isso se rebaixando ao nosso nível, né, vindo como homem, passando pelo que passou. Nós acabamos de passar pela Páscoa, a gente está com a memória bem fresca sobre esse processo todo, né? Então, foi ele que abriu o acesso. E assim, ele fez isso porque ele criou o homem perfeito, né? Ele criou o homem sem defeito, sem pecado, sem nada que o desabonasse de alguma forma, né? O homem governava tudo com pleno uso de todas as faculdades e todas as ferramentas dadas por Deus para isso. E o homem deliberadamente, né, escolheu desobedecer a Deus. E aí, essa desobediência, porque a obediência a Deus é que nos mantém numa vida saudável, né? E isso era verdade também no primeiro homem, em Adão. E quando ele se desviou da verdade de Deus, desobedecendo a sua palavra, ele trouxe a morte para a realidade dele, né? E isso nos afetou a todos, uma vez que ele governava tudo, né? Afetou inclusive a natureza que era governada por ele, né? A gente ainda governa a natureza, a gente ainda transforma a natureza ao nosso favor e a gente acaba destruindo ela fazendo isso por causa da ação do pecado em nós, né? Com Adão não era assim. Adão governava tudo com muita sabedoria. O pecado estragou tudo, né? Mas quando o pecado estragou tudo, Deus não foi cruel, né, afastando o homem desse lugar de acesso livre a Deus, né, desse Éden. Deus fechou o caminho, mas foi por um tempo, né? Porque se o homem permanecesse ali, seria um pecador vivendo eternamente. E aí, isso não era vida de verdade, né? Uma vida eterna de pecado, né, de maldade, isso não é vida plena. Então, Deus criou um plano para restaurar esse acesso e para reconduzir o homem àquela perfeição que ele perdeu, né? E esse caminho é Cristo, é Jesus e é a sua palavra. Então, quando a gente tem esse encontro com Jesus, a gente resgata tudo que foi perdido, né? Quando o pecado passou a fazer parte da nossa realidade. A mentira parece muito agradável às vezes, né? Traz uma sensação de conforto às vezes quando ela é apresentada, mas a mentira ela tem essa ação escravizante, né? A mentira sempre escraviza. Todo aquele que ama e pratica mentira é um escravo pobre, coitado, né? E aí o encontro com Jesus quebra essas cadeias, né, da mentira, da morte, do engano, e restaura, né, a ordem do começo, a ordem da vida verdadeira, da liberdade trazida pela verdade, né, e dessa vida de Deus, que é um dom extraordinário, né? E isso só é possível ser vivido em Cristo. Vamos lá, professor. Ponto 2 e 3, a gente vai fazer uma síntese aqui e para a gente partir para o encerramento, o fechamento da lição. A religião não faz nascer de novo. Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu
no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei e dos profetas e a história do seu povo. Mas, ao que se nota, sua tradição não oferecia o que sua alma precisava. Por isso, Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nessas suas palavras: ninguém pode fazer sinais que tu fazes. Bom, e o ponto 3 é o novo nascimento, seu processo. A expressão de novo significa do céu, mostra que a nova vida com Cristo é a vida eterna, gerada por intermédio da palavra. Vem de cima, de Deus e de mais ninguém. Para explicar esse processo de nascer de novo, Nosso Senhor fez uso de dois termos, água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei e simbolicamente ao seu sentido. Ora, o Nosso Senhor cumpriu a lei, Mateus 5,17, de modo que ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada, mas por intermédio da nova ordem, a nova aliança, por meio do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. Eu achei isso aqui fantástico. Com o Espírito, o Nosso Senhor faz uso analógico do vento, do grego pneuma, que é vento, espírito. Ninguém pode vê-lo nascer nem para onde vai, mas pode senti-lo. Olha que interessante, professor. A religião não faz nascer de novo. E a gente vem batendo nessa tecla, né? A religiosidade, ela é prejudicial ao ser humano. O homem precisa ser gerado pelo Espírito, andar em Espírito e viver em novidade de vida produzido pelo Espírito. É o ponto 1 e 2. Aliás, 2 e 3, né? Religião tem muita, né? Para todo gosto, para todo tipo, né? de gosto. E assim, e cristianismo também, né? Em matéria de religião, o cristianismo é só mais uma, né? Tanto é que existem vários cristianismos, né? Uma menina aí foi muito hostilizada recentemente quando ela falou que existe um evangelho para cada um, né? E nós estamos num tempo em que cada um escolhe o seu evangelho, escolhe o seu Cristo. Né? Tem até um evangelho aí de fariseus que é muito bem aceito hoje em dia. Então, essa é uma realidade dos nossos dias, né? Há muitos Cristos sendo apresentados, né? Tem muitos Jesus diferentes aí, né? Ao gosto do freguês, né? E você olha até nos ícones, ao longo da história da igreja, os ícones, as imagens, né? de Jesus, tem um de cada jeito. Né? Então, atende ao gosto, né? de quem está buscando nessa religião, né? Um alívio, um conforto, um consolo. E isso é próprio do humano. Né? Nós ansiamos por Deus desde que nascemos. Né? Nós temos isso dentro de nós, uma sede pela fé, pela religiosidade verdadeira, né? Pela religião, né? Esse religamento a Deus, né? Isso faz parte da realidade de todo ser humano. E quando Jesus lembra aí Ezequiel 36, né? A partir do verso 25, falando de um nascer de novo, nascer da água e do Espírito, né? Ele está lembrando essas passagens, eu tenho convicção disso, né? Porque Ezequiel fala lá no verso 25 que o Senhor, né, aspergiria água pura sobre aquele povo, né, tiraria esse coração de pedra deles e colocaria um coração de carne e poria dentro deles o seu espírito, né, e eles passariam por esse processo de novo nascimento. Né? Esse novo nascimento é da água, né, palavra de Deus, que purifica, que limpa, que tira o mal que está enraizado em nosso DNA, né, por causa da herança do pecado. E esse Espírito do próprio Deus que vem com o lavar dessa água, nos trazer vida genuína, vida verdadeira. Né? Então esse é o nascer de novo. É interessante o termo que o evangelista escolheu, né, para de novo. Ele poderia usar muitas outras palavras no grego, mas a palavra que ele escolheu
exige que esse ato de fazer de novo seja feito pelo mesmo que fez da primeira vez, né? Então, quando Jesus fala para Nicodemos dessa necessidade de nascer de novo, que Nicodemos fica sem entender, mas eu já sou velho, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele não lembrou, né, da profecia de Ezequiel, e aí Jesus explica, não, esse de novo é do alto, né? É do Espírito de Deus, né? É um nascimento mais elevado do que aquele primeiro, mas é produzido pelo mesmo que produziu da primeira vez. Quem fez você nascer da primeira vez é o mesmo que vai fazer você nascer de novo da água e do Espírito. Nós vamos encerrar nosso comentário agora falando do capítulo 3, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Eu vou ler os subtópicos aqui, professor, e a gente vai comentar, o nosso tempo é curto, mas a gente vai fazer um fechamento aqui. Nesse capítulo 3 nós vamos ver o Novo Testamento, o tema principal do Novo Testamento e a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. A sinopse desse capítulo 3 diz o seguinte: o Novo Testamento é o documento cristão que deve fazer parte do início da nossa caminhada, pois ele revela todo o plano da salvação em Deus. O Novo Testamento também é conhecido como a Nova Aliança, é conhecido como o Novo Pacto, né? A gente vê aí muita citação do Novo Testamento nas pessoas de Jesus, nas pessoas de Paulo, dos apóstolos. A gente não vê a citação de Jesus falando do Novo, mas ele fala, é a Nova Aliança, esse é o Novo Testamento. Ele está falando de algo novo que está sobrepondo um antigo, não velho, antigo. Mas ele está falando, ou seja, o Novo Testamento é o cumprimento daquilo que foi profetizado, daquilo que foi falado no Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento é esse aí, é esse documento importantíssimo que relata a vida, a obra, a paixão, morte e ressurreição de Jesus e é a base de todo o Novo Testamento. O tema principal do Novo Testamento a gente já sabe que é Cristo e a importância do Novo Testamento para a caminhada do cristão. Tanto é que todo mundo que converte, se perguntar assim, por onde eu devo começar a ler a Bíblia? A nossa recomendação é começa no Novo Testamento, para você entender a obra de Cristo, a vida de Cristo, o plano da salvação. E todos nós podemos citar isso sem sombra de dúvida, né? Paulo usou uma figura, né, da sombra, né? A sombra diz, para o meu entendimento, o que é aquela coisa, né? A sombra da coisa comunica para mim o que é a coisa, né? Mas quando eu estou diante da coisa em si, né, eu tenho a sombra em alta definição, né? Eu tenho a sombra com muito mais detalhes, então já não é mais sombra, esse é o Novo Testamento, né? O Evangelho completo está no Novo Testamento, e assim, muito do Novo Testamento é citação do Antigo, não por acaso, né? Uma porcentagem muito grande, porque ele está explicando, a sombra não estava com muitos detalhes, não estava em 3D, em 4K, né? Então foi preciso ampliar essa definição e trazer o real sentido, né, de muitas daquelas palavras do Antigo Testamento. Então, e foi o que Jesus fez, né? A Bíblia é a nossa base, né, a nossa regra de fé, a Bíblia. Mas para quem está começando a trajetória, é de suma importância esse primeiro contato, né, com o Evangelho, com o Novo Testamento, porque aí vai entender de forma mais clara, né, e vai começar a assimilar a Escritura, né, de um jeito mais claro, mais objetivo. Os 39 livros do Antigo Testamento, começando de Gênesis, terminando em Malaquias, na nossa Bíblia, e na Bíblia hebraica, por exemplo, começando em Gênesis, terminando em 2 Crônicas, a gente vai ver que todo o Antigo Testamento julgava uma luz para o novo e projetava Cristo. Sim. O mistério, que é a igreja, aquilo que estava oculto em Deus e que foi revelado em Cristo, apontava para Cristo, o seu nascimento, o lugar que ele ia nascer, que nenhum de seus ossos seria quebrado, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, o novo nascimento, tudo isso apontava para Cristo. Quando Cristo veio, ele jogou luz no Antigo Testamento. Todas essas profecias estavam falando de mim.
Eu estou aqui hoje, eu estou cumprindo essa palavra. A gente vê isso em Lucas 4, vê isso quando ele entra na sinagoga e fala lá que hoje se cumpriu essa palavra em vocês, hoje se cumpriu essa palavra aqui. Então a gente vê o Antigo Testamento tudo se cumprindo em Cristo. Todo, sem sombra de dúvida. Então é de suma importância, né? Para quem está começando a trajetória, é importantíssimo conhecer o Novo Testamento. E é fácil de ler o Novo Testamento, né, professor? 27 livros que a gente lê bem rapidinho, né? Sim. Muito bom, muito bom. Professor, consideração aí para a gente fechar? Sobre essa parte do último comentário aí, eu acho que vale a pena a gente não tem tempo aqui, mas há muitas acusações, hoje, por incrível que pareça, até de cristãos, a gente já falou aqui que existe um para cada um, né? Um tipo para cada um, né? Cristãos propondo atualizações, mudanças no texto, e assim, isso desacredita a veracidade das Escrituras. E assim, é importante a gente frisar isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A soma das suas palavras é a verdade, né? Tudo que você vê de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus e é verdade pura, né? Não tem nada que seja capaz de desmentir, de desvalorizar, de rebaixar esse poder dessa verdade, apesar das tentativas, né? A gente pode conversar aqui na nossa aula no domingo, a gente pode conversar sobre essas tentativas todas de desacreditar a palavra, né? Mas aqui a gente não tem tempo. E tem muita gente fazendo isso, né? Inclusive o próprio diabo, ele é o encarregado por usar pessoas a fazer isso aí. Ele que começa, né? Ele que começa. Começou nele e está continuando nele, né? Deus nos guarde de ser, professor, de sempre acreditar na palavra de Deus e confiar na palavra de Deus, assim como ela é a pura verdade. Obrigado, professor, por hoje. Ficamos por aqui com o comentário dessa lição. Voltaremos na próxima semana, se assim Deus nos permitir, e falaremos da lição de número 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Fiquem todos com Deus e até lá.